Meu nome é Lucas. Hoje eu vou falar sobre o filo Xenocoalemorpha, mas não só sou eu que fiz esse trabalho, tá? Não, eu vim mais apresentar porque eu tenho essa facilidade de acordo com o meu grupo, né? Eu tenho uma facilidade maior em apresentar. Esse grupo ele é composto pela Giovana, pela Maria Eduarda e pela Maria Eduarda Crisóstomo. Nós somos da turma de Invertebrados 1, mediada pelo professor Fabrício. Eu espero que vocês gostem dessa apresentação. Bom, quando a gente fala sobre esse filo em específico, que é o Xenocoalemorpha, a gente precisa entender duas coisas. Ele é um filo que ele não é muito estudado, e sim, o capítulo dele no Brusca, em tese, comparado a outros capítulos, é um capítulo pequeno. Os artigos que tem sobre ele são muito poucos artigos. É muita pouca coisa que a gente sabe sobre esse filo, por alguns motivos que eu vou falar no decorrer do texto. Então, assim, primeiramente, eu não sei se é só o professor Fabrício que está assistindo isso, mas se outra pessoa for assistir, não entendam mal se vocês olharem para o slide e verem, mas esse slide não está muito grande, porque realmente não tem muita coisa para falar. Mas eu vou tentar mostrar para vocês tudo que a gente aprendeu, tudo que as pessoas do meu grupo aprenderam e tudo que eu aprendi sobre esse filo, que assim, ainda é um mistério para a ciência e é um mistério muito legal que todo mundo quer descobrir. Esse filo, ele é um grupo de animal que ele é marinho, então assim, o habitat deles eles são marinhos. Algumas pesquisas, mas assim, nada muito concreto, falam que provavelmente há capacidade de ter esses animais em rios, mas ainda não foi encontrado. A sua grande maioria vai ser marinho mesmo. E aí, uma coisa que é interessante a gente falar uma grande parte desses animais, uma pequena parcela desses animais, perdão, vivem na costeira, né? Vivem naquele assoalho costeiro, ali próximo, não tão próximo à maré, mas ali próximo à maré. E a maioria desses animais que foram estudados foram retirados de lá. Mas ainda assim, tem muito desses animais no fundo do oceano, no assoalho oceânico, ali naquela parte mais escura. E é por isso que o estudo desses animais se torna tão difícil. Porque assim, eles foram descobertos ali por 1940, de 1940 a 1960, foi mais ou menos esse período. E aí, se a gente for pegar desse período de 1940 e 60 até 2023, logicamente muita coisa evoluiu no nosso mundo. Só que uma das coisas que não evoluiu totalmente, ou não evoluiu da forma como a gente esperava, foram os submarinos. Os submarinos, lógico, evoluíram pra caramba. Mas ainda assim, o fundo do oceano ainda se apresenta como um problema para nós humanos, por causa da pressão que é muito, muito alta. Então esses animais, eles têm a maior parcela desses animais vive lá, e é por isso que é tão dificultoso chegar a esses animais, é tão dificultoso ter muitas coisas sobre esses animais, porque não são fáceis de ser pegados, não são fáceis de ser estudados. Eles vão ser primos ali, eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção, mas olhando para esses animais, vocês vão olhar e falar, eu acho que eu já vi esses animais em algum outro canto, eles parecem muito com a planária. Eles, em tese, são primos das planárias. Inicialmente, eles foram colocados no mesmo grupo onde as planárias estavam, só que por apresentar outras características muito diferentes das planárias e mais próximo de moluscos e de anelídeos, eles foram colocados entre esses dois e foram retirados ali dessa parte mais planária, né? Ele, logicamente, vai ser um verme achatado, como a planária, não vai ter celoma, que também é uma característica da planária, não vai ter aparelho digestivo completo, né, com o começo e com o final, como a planária, vai fazer fissão binária como a planária, mas ainda assim ele tem outras características mais próximas a esses animais que eu falei agora. Os corpos são pulsáteis e únicos, aí como está falando o slide. E aí essa coisa de corpo pulsátil e único nos remete duas coisas. É um corpo plano, como vocês estão vendo aí, e vai também ser um corpo
de simetria bilateral. É aquela mesma coisa da planária. Se a gente for pegar ele e for cortar no meio, simetria bilateral é isso. Se for cortar no meio, né, um lado da simetria é igual ao outro espelhado, né? Esse lado aqui é o espelho desse daqui. É mais ou menos isso que a gente quer falar por simetria bilateral. A respeito da morfologia desses animais, são animais de corpos moles, como eu já falei no começo, são muito parecidos com as planárias nesse sentido. São animais que são acelomados e essa é a parte legal desses animais, né? Isso é uma coisa importante da gente falar. Animais acelomados são animais que não têm celoma, são animais que não têm essa cavidade revestida por mesoderma, né? Não tem uma cavidade verdadeira revestida por mesoderma. O que isso significa? Se você for olhar para esse animal e se você souber o que é um mesoderma, quais são os tecidos que o mesoderma vai fazer, vai ser tecido ósseo, né? Vai ser tecido adiposo, vai ser tecido cartilaginoso e tecido muscular. Aí, prestem atenção nessa coisa do tecido muscular, porque vamos pegar a gente como ser humano, como exemplo. Nós temos tecido muscular para quê? Nós temos o tecido muscular para movimentação. Se esses carinhas aí não têm tecido muscular porque não tem mesoderma, ou seja, não tem as células que dão origem a tecido muscular, ele ainda assim vai precisar se locomover de outra forma. Ele ainda assim vai precisar se movimentar de outra forma. Nós, seres humanos, nos movimentamos por causa dos músculos. E esses animais vão se movimentar como? Vão ser sésseis? Vão ficar parados? Eles se movimentam. E é uma coisa que eu já trago para vocês de volta. Falando a respeito disso especificamente, sobre a locomoção deles, eu não sei se eu conseguiria dar um zoom nesse slide, mas provavelmente... Não vai. Dá sim, mas acho que não vai ser possível ver. Eles são animais que são ciliados. Eles têm uns cílios muito pequenos que vão auxiliar. Continuando, fui interrompido pela minha mãe. Continuando, esses animais vão ter pequenos cílios que vão ajudar eles na locomoção. Geralmente esses animais que são considerados vermes, eles vão ter essa parte ciliada para ajudar eles na locomoção. Ou eles vão ter só um cílio, ou eles vão ter mais de um cílio, vão ser multiciliados para ajudar nessa locomoção. Eu lembro de uma coisa que um professor meu falou, que esses animais... mas esses seres menos evoluídos pra gente, comparados a gente, menos evoluídos, eles geralmente tendem a ter características muito próximas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que ele usou em sala de aula, tá bom? As bactérias, muitas bactérias, a maioria das bactérias vão ser ciliadas, né? Vão ter aqueles cílios para ajudar elas na locomoção. E bactéria é uma coisa muito pequena. Esses animais em questão também vão ser muito pequenos. E adivinha? Eles vão ter vários cílios. Então, assim, esses animais, esses seres que são mais... No caso, a bactéria é um ser, não é um animal. Mas esses seres que são menos desenvolvidos perante a gente, né? Perante os nossos olhos, eles geralmente vão ter características muito parecidas. Isso era uma coisa que um professor meu batia muito na tecla e eu gostaria de trazer aqui. Lógico, isso não vai acontecer todas as vezes, não vai acontecer 100% das vezes, mas isso vai acontecer na grande maioria das vezes. Sabendo disso, agora a gente vai falar a respeito do habitat, ou do habitat. A gente já volta nessa característica de desenvolvimento direto, sem formas lavais, mas a gente fala isso na parte da reprodução, né? A respeito do habitat deles. Só um segundo. Eu acho que não conseguiram colocar aqui no slide a respeito do habitat deles, mas é uma coisa que eu falei lá no começo, né? Que são animais aquáticos, mas principalmente marinhos. A probabilidade de existir, sim, esses animais em água doce, mas não é uma coisa muito discutida porque ainda não foi achado, certo?
Faltou uma coisa ainda sobre a morfologia dele, que é essa parte do trato digestivo, né? A boca dele, ela tem um... Eu acho que eu não tenho uma foto aqui direta, mas ela tem uns tentáculos que vão ajudar esse animal a capturar a presa dele, né? A boca dele fica na parte anterior, fica na parte superior, perdão. E esses tentáculos vão ajudar, não são tentáculos iguais aos dos polvos, né? É uma coisa bem menos desenvolvida do que os tentáculos dos moluscos, mas são tentáculos que vão ajudar ele a captar as presas. E aí ele capta essas presas, joga para dentro do tubo digestivo dele. O tubo digestivo dele, como eu já tinha falado, é um caminho sem volta, é um caminho único. Então, entra a comida lá, comida é digerida lá, depois a comida é absorvida, depois da absorção o que não foi absorvido, excreta pelo mesmo buraco pelo qual comeu. Não é igual nós humanos, né? Que temos o início da boca aqui e o final, que vocês já sabem aonde é. Sobre a alimentação desses animais, assim, ninguém dá muita coisa por eles, né? Porque eles são muito pequenos. Então, na cabeça das pessoas, não tem o que... Eles vão fazer difusão para se alimentar. Mas a grande realidade é que esses animais, eles acabam sendo carnívoros. Eles comem crustáceos, pequenos crustáceos, outros tipos de verme e outros animais pequenos aí que existem no oceano. Plânctons, ou algo do tipo. São animais que são carnívoros e eles têm todo o trato digestivo dele para fazer a digestão da carne desses animais. Sobre a reprodução desses animais, isso daqui eu acho que eu avancei um pouco no começo, né? Sobre a simetria dele, é mais ou menos isso que significa simetria bilateral. O espelho de uma parte, a parte de um lado é o espelho da outra, né? Também falei aqui sobre o sistema digestivo, que eu tô avançando muito os slides, porque eu tô muito concentrado aqui olhando na câmera. Sobre a reprodução deles é a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, a maioria deles vai ser hermafrodita, né? Todos eles vão ser hermafroditas, ou seja, vão ter os dois órgãos sexuais, vão ter as duas gônadas sexuais, né? Tanto a gônada masculina quanto a gônada feminina. Eles vão fazer a sua própria autofecundação e dali vai ser gerado as suas procriações, logicamente. Essa daqui seria a parte sexuada, que é a fertilização interna ou a autofecundação. E eles também têm essa característica que é bem parecida com as planárias, né? Que é essa coisa de fissão binária. A fissão binária seria basicamente eles se dividirem e dessa divisão surgir um novo xenocolomorfo